Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo vamos falar aqui sobre o jogo de ontem, jogo que o Vasco não viu a cor da bola, não se encontrou diante da equipe do Novo Horizontino. Já vamos falar sobre o jogo do Sport, que na verdade os atletas ontem com certeza entraram em campo com esse jogo na cabeça, esqueceram do jogo de ontem. Vamos falar bastante aqui sobre a divisão aí dos clubes brasileiros, um bloco aí de 25 clubes estão fazendo uma outra liga, então possibilidade da gente ter 2 campeonatos aí, a gente vai explicar. E olha essa situação da SAF do Vasco dando o que falar. Isso mesmo, a SAF dando aí o que falar. Hoje o Júlio Brandt veio a público para dizer que está tudo certo, que está tudo ok. Porém, o Levenciano e também o Sérgio Frias soltaram um verbo sobre essa possibilidade da venda do estádio de São Januário a SAF. A gente vai explicar tudo aqui para vocês. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pois bem, meus amigos, ontem caiu o último invicto no Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco foi derrotado lá no estádio Jorge Ismael de Biase para o Novo Horizontino, 2-0, gols aí do Johnny Douglas e também do Douglas Baggio, e o Vasco da Gama jogou boa parte aí do segundo tempo com menos um jogador, isto porque o Anderson Conceição foi expulso. E muitas pessoas ontem questionando o treinador, colocando a derrota do Vasco da Gama na conta aí do Maurício Souza, que teria feito substituições erradas. Certo é que ele fez uma mudança no time, colocou o Palácio, não rendeu ontem começando como titular, assim como o time todo não foi bem. E é o seguinte, o treinador também foi muito questionado pelo fato do Anderson Conceição ter entrado na partida sem condições de jogo. Mas agora deixar isso para trás e pensar na equipe do Sport. E vai ser um jogo muito difícil no Maracanã. Isto porque o Sport vem de derrota aí, saiu do G4 e precisa desses 3 pontos. E agora vai começar a sequência do Vasco da Gama de jogos fora de casa. Depois do jogo contra o Sport, a gente tem mais 2 jogos aí fora de casa que vai dar o que falar. Então a situação do Vasco está muito tranquila no campeonato. O Vasco aí continua com a mesma diferença de pontos, porque o Sport perdeu e o Vasco vai subir sem problemas nenhum. Agora essa equipe precisa se reforçar e muito aí, não só para o ano que vem, mas para a sequência do campeonato. Bom, sobre a situação aí da virada de mesa, muitas pessoas falando aí em tapetão, criação de 2 campeonatos. É isso aí, meus amigos. Ontem a gente tomou conhecimento que um bloco de 25 clubes que não aderiram à Libra se reuniram para criar a Liga Forte de Futebol. Isso mesmo, e quem está fazendo parte desse bloco é o Atlético Mineiro, Fluminense e o Paranaense. Estão aí firmes e fortes aí para poder fazer um outro campeonato. O Vasco, pelo incrível que pareça,
fechou aí com a proposta da Kodaja Sports Capital, que é encabeçada aí pelo Flamengo. Depois essa diretoria reclama, né, aí das cotas de TV, enfim, vive reclamando, mas assinaram aí com o Flamengo. Então a gente pode ter uma revolução no futebol brasileiro. Esses 25 clubes não vão fazer parte aí da Libra e a gente pode ter aí um campeonato aí de um lado muito esvaziado, certo? Bom, sobre a situação aí da SAF, hoje a gente viu o Júlio Brandt vindo a público para poder dizer que tá tudo certo, que tá tudo bem, que a situação aí dos contratos está indo além das expectativas dele. Mas é o seguinte, a gente viu também o Sérgio Frias e o Levenciano soltando o verbo por conta dessa situação da possibilidade aí da venda de São Januário para a SAF. Isso mesmo, meus amigos. No documento, o Vasco vai alugar São Januário aí por 25 anos, podendo ser prorrogado por mais 25. Então o estádio do Vasco iria ficar 50 anos aí com essa empresa. E se futuramente a empresa colocar uma reforma em São Januário, fizer uma reforma de 300 milhões e colocar um aporte financeiro de 50 milhões na associação, abre uma prerrogativa nessa proposta, neste contrato aí, segundo o jornal O Globo. Para quê? Para que São Januário possa colocar aí à disposição a venda para essa situação aí da SAF. Então, gente, uma situação muito grave. A gente não tem visto aí setores da imprensa falando sobre isso, canais grandes no YouTube, mas São Januário corre sério risco aí de ser vendido para a SAF. A reforma dos 300 milhões aí não é de graça, porque é um investimento que será feito aí pela 777 Partners, injetando mais 50 milhões no clube, para que São Januário mais tarde seja passado para eles. Então a gente está alertando, está na proposta, e é o seguinte, a gente vai ver muita coisa vindo à tona. Deixa a opinião de vocês aí sobre isso, certo? Sobre o jogo de ontem e sobre essa situação da nova liga no futebol brasileiro. Não deixem de comentar. Obrigado pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo juntos. Valeu!